Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor para você que está aqui, para você que está em casa, seja muito bem-vindo. Vocês acabaram de ver, né, a introdução aí. Então, eu imagino que você já tenha pegado a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno. E nós vamos cantar agora, adorar ao Senhor com canções. Eu quero convidar você para se colocar de pé e cantar conosco. Quando eu estava ministrando as aulas, eu disse que uma das formas mais fáceis que nós temos de memorizar a palavra é através da música. E nós vamos começar hoje o culto cantando João 14. Então, se você quer confirmar se aquilo que a gente está cantando é realmente a Bíblia, abre a sua Bíblia aí. A gente vai cantar na versão Almeida, né? Mas dá para entender que é João 14, você que tem a NTLH. Então cante conosco e receba no seu coração as palavras que o próprio Jesus disse. Não fiquem aflitos, não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos. Como nós precisamos dessa palavra nesses dias, como nós precisamos, Jesus, escutar a sua doce voz, dizendo, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Olha o que Jesus ministra a você. Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Diga, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais e mais. Oh, oh, Senhor, nós oramos, Pai, por uma geração que declara que quer amar o Senhor mais e mais.
não apenas da boca para fora, Senhor, mas com conhecimento, sabendo a quem ama. Deus, tem muitas coisas nos dias de hoje que nós temos visto serem chamadas de amor. Mas o amor da Tua palavra é um amor sacrificial. É um amor que deu a sua vida por nós. E Jesus, quando o Senhor disse essas palavras, o Senhor realmente estava nos alertando: olha, se vocês me amarem de verdade, vocês vão guardar os meus mandamentos. E o Senhor veio com uma promessa de que o Senhor nos enviaria um Consolador. E o Espírito Santo que habita em nós, habita em cada um de nós, o mundo não pode conhecer, mas Ele nos revela todas as coisas. Por isso, nessa noite nós te pedimos: Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a vida que existe dentro da Tua palavra. Que nós possamos sair desse tempo aqui vivificados, renovados, através da obra que só o Teu Espírito Santo pode fazer em nós. Amém? Que você declare que você quer amar mais o Senhor e estar perto dEle. Aleluia. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há do que render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco sei se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
Glória a Deus. Você está pronto para viver o que essa música diz? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Para você que está chegando agora em casa, nós estamos no módulo 6. Não, está no 5 ainda, né? Porque o 5 tem parte A e B. Ah, não, já foi. Já está no 6, gente. Ó, tô ficando esquecendo. Nós estamos no módulo 6, nação fragmentada. E nós estamos fazendo o estudo cronológico da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estudando a Bíblia. E muitas coisas Deus tem nos revelado, muitos segredos escondidos. E é para aqueles que o buscam. Então, se você está aqui hoje, parabéns. Você está escolhendo a melhor parte. Aquela que ninguém pode te tomar. Amém? Então, eu quero convidar você para ficar com a gente até o final dessa transmissão. Você que está em casa, você que está aqui, vai ficar mesmo, vai ter uma canjica, né? Depois, uma canjica to go, como diz o pastor Juliano. E para um tempinho aí, você que está aqui também, pega seu telefone, manda esse link do vídeo para alguém que você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Se você está com seu telefone aí, pega, manda agora. Por favor, você está assistindo, ou agora ou depois, clica no botãozinho de gostei. É muito importante você dar o seu like, né? Isso modifica a maneira como o YouTube entende os nossos vídeos. Então, não apenas assista, mas também dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para você receber. Nós temos transmissões ao vivo aqui todo domingo às 10h30, domingo às 18 horas e sábado também às 18 horas. Então, você vai receber essas notificações e vai ser alimentado com a palavra de Deus. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Bruno, e como nós temos pessoas aqui que têm conhecimento profundo da palavra. Não porque são muito inteligentes ou intelectuais, mas porque amam o Senhor e buscam. Então, fica grudadinho com a gente que você vai receber muita coisa boa. Amém? A gente está dando esse curso. Esse curso não é só para você que é do Ministério Cristão Resgate, mas é também para todos aqueles que quiserem saber mais a palavra de Deus. Nós não estamos cobrando, mas se você deseja contribuir com o nosso ministério, você entende que nós temos, através desse estudo, abençoado a sua vida de alguma forma, nós queremos te dar a oportunidade de contribuir. Vai aparecer na sua tela, está aparecendo para quem está aqui na igreja, o Pix da igreja, para você fazer a sua transferência bancária e ofertar. Você que não é da nossa igreja, o seu dízimo deve ser dado na sua igreja local, mas você é livre para ofertar, se assim o Espírito tocar no seu coração. Amém? Então você que está aqui agora, que preparou uma oferta, enquanto nós cantamos mais uma música, você tem a oportunidade de trazer sua oferta ao altar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pastor Juliano está contundido. Nós vamos orar para que ele seja curado, amém? Só nós... Ai, voltou. Ele cortou, gente. Ele falou que não cortou, mas ele cortou. Vamos orar. Hoje de manhã, pastor, eu estava lembrando, ali, na hora da ministração, de uma palavra que o Espírito Santo trouxe
ao coração dessa igreja em 2019. Eu vou falar rapidinho, tá? Que é muito importante. E nesse tempo que nós estávamos aqui orando, eu não lembro se foi no carnaval ou se foi naquele dia da visão que a gente tinha. Eu não lembro qual dos dois, mas foi num desses momentos. E eu lembro do Espírito Santo falar claramente comigo: prepare-se para a guerra. Prepare-se para a guerra. E a vida da gente deu uma sambada, né? E o pastor Fabiano hoje de manhã falou que Satanás, o espírito do anticristo, ele quer nos matar. E como ele tem tentado nesses dias. E não tem arma mais eficaz do que a palavra de Deus. Então nós precisamos valorizar esse tempo. E ter louvor nos nossos lábios. E palavra, palavra, palavra. Porque é com ela que nós derrotamos, é com ela que nós bloqueamos os dardos inflamados do inimigo. Amém? Então, não disperse, não perca esse momento. Não deixa o diabo tirar a sua atenção. Vai ser difícil de você prestar atenção nessa aula agora. Mas nós repreendemos o inimigo em nome de Jesus. E declaramos que nós somos uma igreja vitoriosa, porque nós estamos do lado vitorioso. Amém? E nós vamos vencer essa guerra. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos abençoar a vida do pastor Juliano. Senhor, ele está ministrando a tua palavra de um tempo tão difícil, em que Elias, um profeta tão ungido, quase desistiu. Foi um tempo, Senhor, em que o teu povo se afastou do Senhor, e eu fico imaginando como devia ser difícil ser crente naquela época. E como tem ficado difícil ser crente nos dias de hoje. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra. Usa a boca do seu servo nessa hora, Senhor. Que saiam chamas de fogo. Que vida seja gerada nos corações nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, que ele seja agora capacitado pelo teu Espírito Santo para entregar o recado aos corações do jeitinho que o Senhor quer entregar. Em nome de Jesus, Senhor, que todo espírito de dispersão caia por terra agora. Que aqueles que estão assistindo pela internet ou aqueles que estão aqui, Deus, sejam totalmente concentrados para ouvir e receber a tua palavra, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do pastor Juliano com cura. Em nome de Jesus, que ele seja curado, Senhor, dessa distensão na perna, Senhor, em nome de Jesus. E todos aqueles, ó Deus, que têm clamado por cura, aqui no templo e em casa, recebam em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar, para que o inferno e todos escutem, nós continuamos crendo. Não importa aquilo que nós vemos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E nós continuaremos declarando profeticamente a cura de todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, a salvação de todos ao nosso redor. Porque nós servimos a um Deus vivo, verdadeiro, que não muda com as circunstâncias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Eu lembro, sim, parte desse tempo, antes, da pandemia, no carnaval do ano passado, o Senhor nos levou a um tempo de oração e adoração. A gente ficou aqui, algumas horas direto, a gente parava praticamente para ir para casa dormir, tinha de manhã, de tarde e de noite. Eu lembro, claro, dessa palavra. Deus falando com a gente que tem um tempo difícil viria, um tempo de deserto, como o pastor Fabiano falou hoje de manhã, mas no deserto o povo de Deus também prospera. No deserto o povo de Deus também é cuidado. No deserto o povo de Deus vê milagres e vê maravilhas. Amém? Então nós cremos, e Deus é tão lindo, porque Deus, além de nos avisar, Ele nos fala, olha, vai acontecer e eu vou cuidar de vocês. Então, hoje nós estamos aqui, dá uma olhada aí, na tela o DG vai colocar aí para nós.
nós começamos aqui com Jeroboão, lá no Reino do Norte, Roboão no Reino do Sul. Essa primeira página aqui nós já falamos. A segunda página aqui, a gente estava na semana passada, então na semana passada nós terminamos essa página aqui, né? A gente fechou Acabe e Josafá, né? Lembra, Acabe era aquele cara que ficava bicudo, Acabe foi aquele cara que trouxe Jezabel, né? Aquela sacerdotisa lá da Síria, né? Da Fenícia, não é isso, pastor Fabiano? Né? O Império Sírio-Fenício, lá da Fenícia. E ela era filha de um sacerdote, ela chega, ela traz os seus profetas, 450, com o objetivo de evangelizar toda a nação, e aí ela persegue, mata profeta, e essa mulher, o espírito dela traz dificuldades até hoje. Deus tem uma palavra para ela lá em Apocalipse que vai julgar esse espírito, né? Então esse é Acabe. Josafá é o cara que fez tudo certinho, porém a amizade dele era erradinha. E por causa da amizade dele erradinha, o filho dele, Jeorão, casou com a filha dessa Jezabel com o marido Acabe. Então, pai Acabe, pai Jezabel, tem a filha Atalia, que casa com o filho de Josafá, e aí a descendência de Josafá entra numa ruína tão grande que o primogênito dele, Jeorão, mata todos os seus irmãos assim que ele sobe no trono, né? E aí primeiro vem Acasias, né? Depois Jorão, no Reino do Norte, filho de Acabe. Então Acasias reina pouco, não tem filhos, entra Jorão, irmão dele. Lá no Reino do Sul é esse cara que mata todo mundo, Jeorão, né? E aí a gente começa aqui hoje, ok, pessoal? Então, quem é o profeta dessa época? Voltando aqui, né? Eliseu e Elias. Então, Elias termina aqui com Acabe e Josafá. Vocês estão vendo aí, Reino do Norte, Acabe, Reino do Sul, Josafá. O profeta principal dessa época, Elias. E aí, depois aí com Acasias e com Jeorão, já entra o profeta Eliseu. Então, nós vamos tratar desse ministério de Eliseu e todos esses reis, né? Eu estou mostrando com o dedo aqui, achando que vocês estão vendo, né? Mas vocês não estão enxergando o meu dedo atrás da tela aqui. Então, nós vamos tratar aqui de Eliseu, do ministério de Eliseu. E o ministério de Eliseu foi contemporâneo a Acasias, Jorão e Jeú. Nós vamos até aqui Jeoacás e no Reino do Sul. E Jeorão. Vai colocar a bolinha vermelha no mouse? Então vem cá, então. Põe para nós aqui que... Se eu quiser bege, pode? Brincadeira, pode pôr vermelho. Por que tem que ser vermelha a bolinha? Tá ótimo aí, ó. Legal demais. Agora eu vou até demorar mais uma meia hora nesse mapa, só por causa dessa bolinha aqui. Eu já ia passar para frente, mas já que você pôs a bolinha... Brincadeira. Então, ó. Acasias reina rapidinho, não tem filho, irmão dele, Jorão, entra. Lá embaixo é Jeorão, filho de Josafá, que fez tudo certinho. O que ele fez de erradinho? Casou o filho dele, Jeorão, com a filha de Jezabel, com Acabe, e destruiu tudo, porque ele já sobe no trono, matando todos os seus irmãos, né? E aí, então, quem é o profeta dessa época? 2 Reis 2 e 2 Reis 4, Elias. Então, a gente já começa hoje lembrando de Elias sendo levado de uma forma milagrosa para o céu. Então, Elias é um dos dois homens que não se encontram com a morte, né? Quem que é o primeiro? Que andou com Deus e Deus levou ele para si? Enoque. Da mesma forma, Elias. Então, Elias, eles já estavam com essa expectativa de que Elias, Deus ia tomar Elias. Eliseu começa a acompanhar Elias, Eliseu quer ficar junto com Elias, quer participar desse momento, e no momento em que Deus toma Elias, está lá, né, nessa referência que está aí, Eliseu pede 2 vezes a porção do espírito de Elias, né? Então eu queria lembrar aqui da live da quinta-feira, que não é uma repeteco da aula.
a live da quinta-feira é um tempo livre, onde a gente esclarece as dúvidas e entra nos detalhes da aula e em outras coisas importantes, mas que a gente não tem tempo para falar aqui na aula, né? Então, lá na live, a gente falou de uma lei de primogenitura, onde o primogênito recebia 2 vezes a herança, porque ele era responsável para levar o nome da família para sempre. Então, o filho mais velho recebia 2 vezes a herança. Então, pode ter sido por isso que Eliseu falou: eu quero levar o seu ministério para frente. Eu quero ser responsável por liderar esse ministério, então eu quero 2 vezes a porção de que você vai ensinar e vai liberar para os outros profetas, né? E a gente vê que Elias fala: olha, se você me ver subindo, você vai ser atendido, né? E ele vê o profeta Elias sendo levado e, de fato, ele recebe uma porção dobrada do poder de Deus que operava na vida de Elias, né? Então, Eliseu começa o seu ministério. Então, depois de Elias, Eliseu era o servo ajudante de Elias, recebe a capa de Elias. A gente falou na live também como roupa na Bíblia vai falar de ministério. No Antigo Testamento, para o novo sacerdote receber o sacerdócio antigo, quando o antigo morria, o novo vestia as roupas deles e ministrava com a roupa do sacerdote antigo durante 7 dias. O que isso fala? Fala que a obra é de Deus, a roupa não é minha, a unção não é minha, o poder não é meu. Então Deus traz no ministério uma unção que é dele e que eu recebo, né? E eu vou passar esse ensino, essa unção, essa graça para aquelas pessoas que Deus mandar eu passar, né? Então é assim que acontece. E assim Eliseu começa seu ministério de milagres. Ele abre o Jordão com a capa de Elias, né? Ele usa um prato de sal para purificar uma fonte que gerava morte. Depois disso, essa fonte passa a gerar vida. Depois ele amaldiçoou os rapazes. A gente falou muito na live sobre isso. Os rapazes chamam ele de careca. Ele amaldiçoou esses rapazes. Vem uma ursa, né? E mata esses rapazes. A gente comentou alguma coisa sobre isso, de como era uma nação que é zombadora mesmo, né? A gente até levantou o fato dele ser careca e Elias ser cabeludo. Talvez as pessoas não acreditavam que ele tinha de fato recebido, né? Ele iria dar continuidade ao ministério de Elias, mas o fato é que isso acontece, né? Uma coisa que eu acho interessante na Bíblia, irmão, é que a Bíblia tem história que nos choca. A Bíblia não é aquele livrinho bonitinho que alguém fez só para te agradar e moldou o livro para esse livro ficar bem. Não, esse livro tem algumas histórias de juízo que nos chocam. E glória a Deus, porque Deus sabia exatamente tudo que Ele ia colocar na Bíblia para o nosso bem, e algumas coisas a gente não vai entender completamente. Essa passagem dos rapazes é uma passagem que a gente falou na live, né? Eu falei: olha, zombaram do ministério porque ele era careca, o outro era cabeludo. Esses não eram tão rapazes. A palavra, em um dos versículos que é usada para rapazes, usa para uns camaradas até de 40 anos. Então era um grupo ali, talvez de homens, poderiam ser jovens, mas poderiam ser homens zombando do profeta. E era uma nação inteira que zombava de Deus, do ministério, e era uma nação idólatra. E aí no capítulo 4 vão aparecer 4 milagres, né? Eliseu ajuda uma viúva pobre. O azeite da viúva, de forma sobrenatural, é multiplicado. Depois, Eliseu profetiza o nascimento da mulher, né, de Sunem. Depois, o filho dela morre. Eliseu ressuscita esse menino. Depois, Eliseu, né, eles preparam lá um cozido. Eles descobrem que tinha veneno na panela. Eliseu lança farinha e faz com que esse cozido perdesse a capacidade de matar, perdesse o veneno, e eles comem. E depois ele multiplica os pães. Então, ele faz com que 20 pães consiga alimentar 100 homens. Então, a gente vê aí aqueles milagres que Jesus fez no Novo Testamento, esse milagre sendo feito pela primeira vez aqui na vida de Eliseu, né? Eu queria falar um pouco desse primeiro milagre. É claro que a gente não vai conseguir se aprofundar em todos os milagres, mas alguns a gente vai conseguir, né? E o azeite da viúva é um milagre que, para mim, né, e pessoalmente, ele é bem forte, bem emblemático, bem simbólico. E por quê? Porque os filhos daquela mulher iam para a escravidão. Eles seriam escravos por causa de uma dívida. E era assim a lei.
Por mais que o Senhor estabelecia na lei que o escravo não poderia ser maltratado, que ia ter um tempo de liberdade, naquela época, por causa de uma dívida, a pessoa devedora poderia se transformar em escravo, né? E escravidão fala muito do nosso passado, quando nós éramos escravos do pecado. A Bíblia fala que qualquer a pessoa ela é escrava daquilo que a domina. Então, éramos escravos do pecado, éramos dominados pelo pecado. E a gente vê quando o profeta pergunta para ela assim, olha, o que você tem aí? Está lá em 2 Reis 4. Ela fala, olha, eu não tenho nada. Meu filho vai ser escravizado, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Irmão, azeite na Bíblia tem um significado muito forte, eu coloquei. Azeite na Bíblia vai trazer calor, porque era um combustível. Azeite na Bíblia era o que era colocado na lâmpada para ser luz. Azeite na Bíblia era o que era passado na ferida para trazer cura, era usado para limpeza, né? As irmãs passavam, né, no cabelinho, os irmãos passavam na barba, tem aquele salmo, né, como azeite que desce na barba de Arão. Era também capacitação e era unção. Então, quando o profeta ia ungir, usava azeite. A Bíblia fala que a capacitação, por quê? Porque a Bíblia fala que a unção quebra o jugo. Então, aquele que tem unção na vida, ele é liberto do jugo do pecado. A Bíblia fala assim, olha, príncipes, untai os seus escudos para a batalha. Então, a Bíblia fala que quando nós vamos para essa batalha, Pati, a gente tem o azeite da unção do Senhor, a batalha fica leve para nós, porque quando a espada do inimigo bate, ela resvala, a gente não recebe o peso. Então, azeite na Bíblia é capacitação de Deus para você fazer aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, Zacarias, o profeta, tem uma visão que é muito linda, que ele vê 2 oliveiras, que é de onde vem o azeite. Dessas 2 oliveiras sai um cano para 2 reservatórios. Desse reservatório sai alguns caninhos que caem num candelabro, num castiçal, e alimenta 7 lâmpadas. E o profeta vê isso. E ele fala, Deus, o que é isso? E Deus fala, nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que isso quer dizer? O profeta vê todo o processo sem nenhuma mão humana. O profeta não vê o homem tirando a azeitona, fazendo azeite, colocando no recipiente, passando. Não, ele não vê nada disso, ele só vê Deus agindo. E o que Deus fala? Olha, a minha unção faz tudo. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu poder, não é porque você sabe, não é porque você é santo, não. É porque a minha obra é completa. E o azeite fala disso. Da capacidade de Deus de realizar algo sobrenatural e poderoso na nossa vida, que somos falhos, fracos, incapazes, limitados. Isso é unção. E aí o que acontece aqui? Eliseu fala, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, profeta. Então vai lá, 2 Reis 4:3. Vá pedir que os vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Irmão, como é interessante isso aqui, como é legal isso aqui. Aí eu coloquei aí o 12º código de honra, eu queria que os homens anotassem isso aí, gravassem, que é prepare-se em obediência para receber o milagre. E a gente vai ver isso como uma regra em toda palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes alguém chega para a gente e fala assim, pastor, o que eu faço? Irmão, você não vai conseguir fazer muita coisa, mas você precisa se preparar e você precisa fazer o básico. Ouvir de Deus e realizar. Pastor, o que é o básico? O básico, irmão, não é um jejum de 40 dias sem água nem comida. O básico é o seu devocional diário. O básico é estar em comunhão, é vir ao culto onde você vai ter contato com membros que são do mesmo corpo de você, que vai cuidar e ser cuidado por você. Isso é o básico. Qual que é o básico, pastor? O básico é você abrir a boca de Deus e colocar o seu ouvido para que Ele fale com você. E aqui o profeta falou, olha, junta as vasilhas. Por quê? Porque se você quer receber um milagre, irmão, você tem que pelo menos ter onde você pôr o milagre, não é o básico? O que você tem? Azeite. Então prepara. Porque se você
quer receber o dinheiro na conta do banco, mas não tem a conta no banco, não tem como você receber. Não é? É o básico. E aí ele falou assim, olha, prepara as vasilhas. Então, você precisa de estar afiado com Deus para receber seu milagre. Porque Deus vai te dar uma direção. Filho, prepara para receber, porque eu vou te dar agora. Porque senão, na hora que Deus te der, sua mão não vai estar aberta. E a bênção não vai chegar na sua vida. Então, o profeta falou, pega as vasilhas, né? Então, não, eu coloquei aqui, ó, não há azeite nas vasilhas, não há azeite sem que se reúnam as vasilhas. Reúna as vasilhas, faz o básico. Pastor, meu casamento está um lixo. Começa a ser educado com a sua esposa, começa a respeitar. Pastor, lá no meu trabalho está tudo ruim. Começa a chegar mais cedo e sair mais tarde. Começa a trabalhar sem que ninguém está vendo você trabalhar. Começa a honrar a Deus no seu trabalho. Faça o básico. Para de ler Bíblia na hora do intervalo. Na hora boa, Gabi. Na hora do trabalho, lê no intervalo. O básico. Porque, vocês estão me entendendo? O que é o básico? É preparar para receber o milagre. E aí eu coloquei aqui também, olha, não há água sem que se abram as covas. Na aula passada nós falamos desse texto. O exército estava morrendo de sede. Perguntaram para Eliseu, o que nós vamos fazer? Traz um cantor. O cantor começou a tocar, veio o poder, veio a unção, né? E aí, irmãos, veio a palavra, abre buraco na terra, porque vocês não vão ver chuva, nem orvalho, nada. Mas, está escrito aqui, ó, façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ter chuva, nem vento. Mas mesmo assim o leito desse ribeirão vai se encher de água, e vocês e seu gado e seus animais de carga terão muita água para beber. E de fato, eles abriram o buraco, no outro dia eles foram lá, estava cheio. Agora, se eles não tivessem abrido o buraco, né? Aberto o buraco. Obrigado, Pati. Não precisa nem me corrigir, basta a Pati olhar e dar um sorriso que eu falei. Vou voltar para o trilho. 2 Reis 5:10, Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse, nós vamos falar desse texto daqui a pouco, a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da doença. Irmão, não tem cura, né? Sem que o doente mergulhe 7 vezes. Vocês estão entendendo? Amor, você quer falar alguma coisa? Não, né? Tá bom. Vocês estão entendendo que sem a obediência básica fica difícil receber o milagre? Pastor, eu não vou dar conta de alcançar esse milagre. Você não precisa de alcançar o milagre. Você só precisa basicamente de se posicionar no lugar de obediência e o milagre vai vir. Ah, eu não vou conseguir, preciso de fazer algo. Não, você faz o básico. Restabelece a sua aliança, a sua comunhão com Deus. Restabelece o amor ao próximo que o Senhor manda, é o básico. Ama ao seu próximo como você é a si mesmo. Você não precisa começar a voar de poder e unção na sua vida, não. Você precisa obedecer. E aí, irmãos, eu não vou falar porque o nosso tempo de cronológico não dá para a gente se aprofundar, mas eu queria só dar as referências, porque esse é um princípio em toda a palavra de Deus. Eu falei de 3 textos vizinhos que nós estamos tratando agora. Mas eu coloquei aqui, deixa eu achar aqui. Eu separei aqui, olha. Tá. Eu separei aqui, olha. Quando Jesus, todas as palavras que falava da vinda do Messias, diria, olha, para que venha o Messias tem que haver uma preparação, e está escrito, voz do que clama no deserto, Isaías 43, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Prepara o caminho do Senhor. Deus vai vir, mas nós precisamos anunciar, preparar o caminho dele, né? Não há reconciliação sem arrependimento. A minha reconciliação com Deus precisa ter arrependimento.
Joel 2,12 fala assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e se arrepende do mal. Não tem como restabelecer, reconciliar com o Senhor sem que haja arrependimento. Quando Jesus curou aquele cego, Jesus falou assim: vai lá e lava os seus olhos. A cura veio com a obediência. E por aí vai. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que ele falou? Tira a pedra. Vocês estão entendendo que segue o milagre um ato de obediência? E aí eu quero o milagre, mas eu não quero obedecer, eu não quero juntar as vasilhas. Então ela juntou as vasilhas e o milagre veio. Olha que legal, né? E aí uma coisa que ele fala também que chama muito a minha atenção e que eu procuro ter isso na minha vida. Ele fala assim: olha, entra você e os seus filhos e fecha a porta. Irmão, nós precisamos ter vida com Deus de porta fechada, vida com Deus no secreto, porque alguns milagres são realizados no privado. Um deles, e o maior de todos, é a intimidade com Deus. Não se tem intimidade com Deus em públicos. Mateus 6,6 fala: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Por que Eliseu mandou ela fechar, irmão? Porque, olha, se todo o seu relacionamento com Deus for público, se a sua devoção for pública, talvez você seja devoto a você mesmo. Se você não tem relacionamento com Deus no secreto, você não tem relacionamento com Deus. E Jesus bateu demais nos hipócritas, fariseus da época, porque todo o relacionamento que eles tinham era para que as pessoas visíveis. Boa, Gabi. E aí ele falou: olha, fecha sua porta, sua casa. Tem coisa, a gente tem que fechar. Eu coloquei aqui também, olha, na casa de Jairo, Jesus falou assim: entra Pedro, Tiago e João, a mãe, o pai, a menina e eu, ninguém mais. Por quê? Porque quando você abre demais, entra incredulidade. E incredulidade prejudica o nosso relacionamento com Deus, prejudica a ação de Deus nas nossas vidas. Lá em Nazaré, Mateus 13:58, fala assim: e Jesus não pôde fazer ali muitos milagres, porque eles não criam. Se Jesus não conseguiu, se Jesus precisou separar uns 3 que tinham fé e deixar a multidão lá fora, por que você acha que a sua vida tem que ficar exposta para a multidão? E aqui eu coloquei, com as mídias sociais tem sido difícil fechar a porta da vida, porque todo mundo sabe de tudo. O seu pai, a sua mãe não sabe, mas todo mundo já sabe que você colocou lá. Então, eu gostei desse fechar a porta do profeta, porque nós precisamos aprender a fechar a porta. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus. Tem gente que pede oração para a gente, sem ter orado, sem ter buscado a Deus. Outra coisa, irmão, o que aconteceu aqui? Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. Irmão, Deus tem poder ilimitado. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus pode agir na nossa vida. O que limita? Né? Tinha um pastor que uma vez ele falou que um irmão, né? Estava orando lá dele, o Marcos vai lembrar disso, e o irmão estava: oh Deus, me dá um Fusca velho, oh Deus, me dá um Fusca velho. E ele interrompeu a oração, falando: por favor, pede pelo menos um Fusca novo. Né? Se você não quer pedir um Astra, um Vectra, né? Um novo, qual que é o novo aí, né? O Ômega. Se você não quer pedir um Ômega, né? Denunciei minha idade, nem sei qual que é o carro novo da Chevrolet. Marcos está falando que é o Monza. Se você não quer pedir um Monza, não, né, peça pelo menos um Fusca novo. Foi o que essa mulher fez. Ela foi nos vizinhos, gente, ela tinha bom testemunho com os vizinhos também, tá? Tem gente que é crente que se bater lá na porta do vizinho e fala: me arruma uma vasilha aí, o vizinho fala: não dou, porque você não vai devolver. Né?
Tem a história do cara que falou assim: filho, pede um martelo emprestado lá. Aí ele foi pedir o martelo emprestado do vizinho, aí voltou, o filho voltou, falou assim: pai, o vizinho falou que não vai emprestar o martelo, não. Aí o pai falou: então tá bom, filho, pega o nosso. Então tem crente que não tem nome bom na vizinhança. Essa mulher ela tinha testemunha, ela pegou muitas vasilhas, mas podia ter pegado mais. Então eu coloquei aqui: não limite o poder de Deus por falta de fé. Deus pode fazer muito, irmão, na sua vida. Acredita no que Deus pode fazer. Deus pode fazer, Deus pode te levar longe, Deus pode te dar grandes vitórias, o Senhor pode fazer. Nós limitamos, muitas vezes, o poder de Deus. E aí nós vamos para o dia 19, né? Vamos fechar aí o milagre da viúva. No dia 19 é outro milagre maravilhoso. Eliseu cura o grande general da Síria, Naamã. Esse cara tinha lepra, né? Ou uma doença de pele. Hoje a gente entende que essa tradução não é correta. A nossa lepra de hoje não é como aquela doença de pele, né? Hoje a lepra é hanseníase, e naquela época era uma doença de pele contagiosa, né? Que eu saiba, a hanseníase não pega, né? De um para o outro. Pega também, né? Não tem algum médico aqui? Eu sei que não é a mesma, né? Então, o que acontece? Era uma doença de pele que era condenada por ser contagiosa, né? E aquelas pessoas que tinham, essa lepra era comparada espiritualmente como um pecado. A pessoa tinha que ir para o sacerdote, tinha que ficar isolada, né? Em solidão, eu coloquei aqui, e era, naquela época, vergonha e desonra. Né? A gente vai ver aqui de 4 leprosos que os caras não ficavam nem dentro da cidade, tinham que ficar fora da cidade, porque o pessoal que estava sofrendo com o cerco dentro da cidade não queria saber deles, e o pessoal que estava fazendo o cerco do lado de fora dos inimigos também não queria. Então, para deixar os caras lá fora, que eles são tão desprezados e desonrados que ninguém vai mexer com esses caras porque pega. Assim era Naamã. Hã? Era tipo um Covid, o Marcos está falando, né? Naquela época. Então, Naamã era esse cara. Que cara que era esse? Era um cara que, de longe ele era honrado, mas dentro de casa, quando ele chegava em casa e tirava as suas ataduras, ele via aquela doença de pele terrível, que fazia com que as pessoas não se sentissem à vontade do lado dele. Mas aí, irmão, aqui vai falar que esse cara tinha uma menina na casa desse cara. Que menina era essa? Essa menina era uma escrava que tinha sido levada, 2 Reis 5:2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à patroa, até arrepio, irmão, quando eu leio isso aqui. A escrava, menina, criança, foi roubada dos pais. Viu a dificuldade do patrão, fala para a patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Irmão, que coisa poderosa, que negócio poderoso, que palavras que saíram da boca dessa menina que transformou uma série de vidas, que gerou um milagre que nós estamos estudando aqui hoje, que demonstrou o poder, o amor, a graça de um Deus que nós servimos hoje. Essa menina, irmão, que eles levaram uma bomba de bênção. Porque eles levaram uma menina que dentro do coraçãozinho dela tinha princípios, ela tinha sido ensinada. Essa menina foi para um lugar de escuridão, mas ela tinha luz dentro dela. Essa menina foi para um lugar de gente perdida, mas ela sabia o caminho. E tinha sido roubada, Fernando, da casa dos pais, da nação. Ela tinha tudo para ser uma menina revoltada. Culpar a Deus e ao mundo por ter sido roubada, prisioneira. Mas a gente vê aqui que ela não é amargurada, muito pelo contrário. Ela não ficou bem feita, Naamã. Você é bonzão lá fora, aqui dentro eu estou vendo só. Não, sabe o que ela fez, irmão? Ela não ficou calada, não. Ela entendeu a missão dela. Ela falou assim: eu só preciso abrir a boca. Eu só preciso falar do Deus que eu conheço. Irmão, nós só precisamos disso. Eu não preciso ser... Ela não tinha
uma boa oratória, ela não tinha uma posição de destaque, ela não tinha dons. Não, ela só tinha a voz dela. E ela usou, ela não ficou calada não, como a gente fica. Como a gente fica, ela não ficou, ela falou assim, olha, se ele for, vai acontecer alguma coisa boa na vida dele. Por quê? Porque eu conheço Deus. E Ele não vai apontar o dedo para a cara dele, não. Ele cura. E ela falou a verdade. E a gente vê ela como escrava, mas servindo em amor, mostrando que conhecia o caráter do Deus que ela servia. Tem gente que conhece um Deus que só vai pegar o ímpio e vai falar assim, você vai queimar no fogo. Não, ela falou assim, olha, esse Deus vai curar. Eu conheço um Deus que cura, que é bom, que é gentil, que é manso, que é amoroso. Essa menina no Antigo Testamento conhecia o Deus de Mateus 11, 28 e 29. Venha, Naamã, venha, Elísio, porque eu sou manso. Traz para mim o seu jugo e toma o meu, que é leve e suave, pois eu sou manso, humilde de coração, e em mim você vai ter descanso. Essa menina conhecia esse Deus. E falou para ele, olha, vai lá. E aí esse cara tinha muita autoridade, ele levou muito dinheiro. Eu li outro dia. O tanto de pastor Fabiano que é bom para calcular, né? Ele calcula essas fortunas de antigamente. Irmão, esse cara levou dinheiro para o profeta. Ele foi lá, pegou uma carta com o rei da Síria para levar para o rei de Israel. Ele fez algo entre nações. Ele tratou o caso na esfera diplomática. E ele chegou com a carta do rei da Síria para o rei de Israel, falou, está aqui, ó, cura meu servo Naamã. O rei da Síria falou assim, você está querendo é guerra comigo, ele está querendo, quem te falou que eu tenho poder? O que eu falei? Então, boa, pastor. O rei da Síria deu uma carta para Naamã levar para o rei de Israel. O rei de Israel falou assim, esse cara, rei da Síria, está querendo arrumar desculpa para a guerra. Ele está querendo arrumar desculpa. Quem diz que eu tenho poder para curar, vai lá na casa do profeta Eliseu. Vai lá. 2 Reis 5:9. Então Naamã foi com seus cavalos, carros e parou na porta da casa de Eliseu. Irmão, carro e cavalo hoje, eu acho que aqui não tem ninguém aqui que tem carro e cavalo, né? O cara tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele tinha reconhecimento, ele tinha tesouros naturais, mas ele não tinha a voz, a orientação de Deus. Sem a voz, sem a orientação de Deus, você não tem nada. Sem a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. Você pode ser o comandante do exército do presidente dos Estados Unidos. Você pode ser quem for, você não tem nada. E esse cara de lepra monta no cavalo, prepara toda uma comitiva, leva a carta, leva dinheiro, porque tinha um negócio dentro dele, uma lepra. E aí eu entendo como um pecado, uma solidão, uma vergonha, uma desonra, que só uma pessoa no universo, que está maior do que o universo e fora do universo, que criou o universo, que é Deus, que podia atender. E aí, 2 Reis 5:11, aí entre, né, no 10, Elias nem recebe o camarada. Eliseu, boa amor. Elias também não recebeu ele não, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Eliseu nem recebe o camarada, chega a comitiva importante, esperando Eliseu sair, se ajoelhar, fazer um ritual, fazer um negócio digno de um rei, mas Eliseu fala assim, amigão, vai lá no corgo, né, Chu? Vai lá no corgo, como diz o pastor Eduardo, dá 7 mergulhos, 7 tibum, que você vai ficar bom. Mas esse cara ficou indignado, porque ele tinha já na cabeça dele o jeito que, se Deus abençoasse ele, o jeito que Deus ia abençoar. Todo o ritual do milagre, todo o processo do milagre já estava dentro dele. E na hora que ele teve um negócio diferente, que ia inclusive tirar a glória dele, ele falou, não quero esse milagre. Eu não quero isso agir dessa forma.
2 Reis 5,11, mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo. Irmão, ele era o cara, ele precisava de alguém para falar: eu sei que você é o cara, né? É o ego, Marcos. Só que o servo de Deus, irmão, ele entende, eu só preciso fazer isso com Deus. Eu não preciso massagear o ego de ninguém. Nós precisamos aprender com Eliseu isso aqui. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e oraria ao Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e doente me curaria. Então ele estava imaginando os curandeiros da época fazendo aquele ritual, levantando a mão, baixando a mão, fazendo os trem, né? Entortando, e não teve nada disso. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? Olha a mente desse homem. Ele chega com muitos tesouros, entendendo que ia trocar alguma coisa, pagar uma cura. E quando ele chega lá, ele percebe que não é bem do jeito que ele estava pensando que ia ser. E ele imagina uma coisa, e a primeira coisa que a gente aprende é que o agir de Deus não é do nosso jeito. Tem gente que acha que para Deus falar com ele tem que dar um pipoco, tem que ter uma luz, tem que dar uma tremida, tem que dar uma bambeada, tem que dar uma tonteada, tem que cair no chão. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Deus faz do jeito dele. E aí, quando você cria a expectativa que vai ser do seu jeito, Deus fala assim: vou dar uma quebrada para você entender que eu é que tenho os meus meios, não preciso ser ensinado nos meus processos. E aí, irmãos, ele fala: os meus rios são melhores. Irmão, Deus começa a mostrar aqui o contraste entre os valores naturais e os valores espirituais. Entre os tesouros da terra e os tesouros do céu. O que Naamã valorizava? Toda a riqueza que ele tinha trazido. E todos os bens, os rios, as riquezas naturais que ele tinha lá na Síria. E o que muitas vezes a gente faz? A gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. E a gente costuma colocar riquezas naturais como carimbo de bênção de Deus. Conta cheia como carimbo de bênção de Deus. Bens, posses, títulos como: olha, esse aí tem. Eliseu não tinha dinheiro nem queria. Eliseu não tinha Abana e Farpar, nem precisava. E Eliseu tinha tudo, Naamã não tinha nada. E 2 Coríntios 4,7 fala assim: porém nós temos um tesouro espiritual, como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Esse versículo liga demais na história de Elias e Eliseu. Porque o precioso, irmão, não é o de fora, o pote tem que ser de barro, mas a riqueza espiritual que Deus tem colocado dentro de você não tem preço. O que tinha dentro daquela menina escrava mudou a vida daquele homem e não pode ser comprado com horas de trabalho, porque é de graça. Mas não é porque é de graça que não tem valor, é extremamente caro. E Paulo vai falar: é isso que nós temos. Por fora barro, por fora não é ouro, mas por dentro é. Por dentro é algo extremamente precioso, tesouros mais preciosos do que naturais, porque esses são eternos. Nesse aqui, a traça e a ferrugem não pode tocar. O que nós estamos valorizando? Será que a gente está igual Naamã? Ou será que a gente está igual Eliseu? Eu coloquei aqui, temos que tomar cuidado para não perseguir os falsos tesouros. O que Naamã tinha, que levou ele com um vazio de todo tamanho necessitando de uma cura. E abrimos mão do verdadeiro tesouro espiritual que é Cristo, a sua palavra, a sua fidelidade, a sua intimidade, o seu relacionamento. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando trazer? Que esse homem veio cheio de riqueza, lembrando os seus rios, lembrando tudo que era o melhor natural. Mas a gente vai aprender na história
que o tesouro está por dentro. O tesouro está por dentro. 2 Coríntios 6,10, isso aqui é NTLH. Gente, NTLH a gente está usando para uma leitura corrida. É uma excelente tradução, extremamente fiel, mas a gente pega várias traduções. E na Almeida, a NTLH fala assim, às vezes ficamos tristes, outras vezes alegres. Ok? A Almeida fala assim, entristecidos, porém sempre alegres. Sempre por fora você pode estar me vendo meio triste, com a situação momentânea, uma luta circunstancial, mas por dentro tem uma alegria que ninguém rouba, eterna, que está garantida a minha vida eterna, que eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim, e que uma tristeza superficial não vai roubar essa alegria nunca. E é isso que Paulo fala. Parece pobre, mas enriquecemos muitas pessoas. Quem que era rica, meu irmão, dessa história? Era Naamã ou era Eliseu e a escrava? Era Eliseu e a escrava, porque eles pareciam pobres, mas foram eles que enriqueceram Naamã. Porque eles é que tinham a verdade. Eles é que sabiam do Deus que ama, que cuida, que é gentil e que cura. Quando, um texto que a gente sempre gosta, eu, a Nath, o pastor Fabiano fala, quando Jacó chega diante de Faraó, José traz Jacó porque a família dele estava morrendo de fome. A Bíblia fala que Jacó chega diante de Faraó e abençoa Faraó. Porque a verdadeira bênção quem tinha era Jacó, porque a linhagem real, espiritual e eterna estava em Jacó. E aí continua, parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Você tem noção do que é isso aí, irmão? A escrava e Eliseu tinha. Você pode olhar para minha casa, você não vai ver. Você pode olhar para minha conta, você não vai ver. Você pode olhar para mim, parece que eu não tenho nada, mas você não sabe de nada, porque eu já tenho tudo. Eu sei o que eu tenho. Eu sei que ninguém rouba o que eu tenho. Eu sei que o tempo não leva o que eu tenho. Eu sei que aquele que me deu, me garantiu, me sustenta e cuida de mim, ele é fiel. Ele não depende de riquezas, sinais, circunstâncias naturais, não. Por isso é que pode parecer que não temos nada, mas na verdade nós possuímos tudo. É isso que esse texto de Naamã fala para mim. E tinha um cara lá que tinha tudo, mas preferiu nada. Quem que é esse cara? Geazi, irmão. Eu entendo que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias e Geazi receberia porção uma falou quadruplicada, falou quadruplicada. Eu acho que eu ia falar certo, mas vocês me deixaram indeciso agora. Qual que é o certo? Quadruplicada. É isso que eu ia falar. Geazi ia receber 4 vezes, e Eliseu já foi o cara, mas eu acho que Geazi, por ter andado com Eliseu, ia receber 2 vezes mais a unção. Mas o que ele queria? Ele pensa assim, no versículo 20, na Almeida, fala assim, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, meu senhor poupou esse Sírio Naamã, não aceitando o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Esse obter alguma coisa, irmão, do mundo. Obter alguma coisa do mundo. Esse obter alguma coisa foi a ruína para Geazi. E para obter esse alguma coisa, ele quebra princípios. Não era para receber nada. Ele mente. E ele vai atrás do carro do Naamã. E fala, vai atrás, Naamã, olha no retrovisor do carro. Depois você vai lá ler na Bíblia, está desse jeito lá. Naamã, olha no retrovisor do carro, vê uma pessoa correndo, fala, para aí que está vindo alguém aí. Para o carro, desceu, chega Geazi. O que foi? Chegaram os profetas da montanha lá de fora e meu servo, meu senhor está precisando de algumas vestes e um pouco de prata. Naamã dá o dobro, manda as mulas levar. E Geazi chega, esconde a prata, esconde as vestes. E Eliseu fala, Geazi, vem cá, amigo. Onde é que você estava? Não estava em lugar nenhum não, fui em lugar nenhum não. Está por aí mesmo. Eu estava lá com você. Eu vi o que você fez. Não era ocasião para isso. E a lepra dele
caiam em você e na sua descendência. Olha que triste, irmão. Você já viu gente cristão que tem relacionamento com Deus, que tem tudo, que larga um ministério, que larga uma família, que larga uma história, que larga um casamento, que larga um chamado por causa de uma besteira? O que prata na Bíblia é? Prata e veste. Veste é simples. É como é que a pessoa vai me ver. Eu posso estar todo sujo aqui dentro, vocês nem sabem se eu tomei banho ontem, mas eu peguei umas vestes e coloquei por cima. É o que você está vendo, é o que eu quero que as pessoas enxerguem de mim, não é o que está no meu coração. Eu estou preocupado com o que você está vendo. Não estou nem aí porque Deus está vendo. Deus vê dentro, mas você fora. Eu estou preocupado com o que você está vendo. Prata da mesma forma. E foi assim com Judas. Entregou Jesus por causa de 30 moedas. Foi assim com Acã, lá em Josué 7. Pegou exatamente prata e roupa. Porque ele estava assim, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, que é importante, mas para mim é importante. Como é que o Marcos me vê? Se ele me vê como bem-sucedido, isso para mim é importante. Isso para mim é tão importante que eu vou passar por cima de um princípio. E foi a ruína. Ele não tinha um relacionamento com Deus, não conhecia. Eu coloquei que Geazi troca a pureza, a bênção, o ministério, pela ilusão da prata e das vestes. Quanta gente, irmão, tem visto fazer isso. Irmão, quantas pessoas com ministério, com o potencial de Geazi. Imagina Geazi fazendo o dobro de milagres de que Eliseu fez e 4 vezes os milagres de que Elias fez. Ele troca tudo isso por causa de uma ilusão. A ilusão da prata, das vestes, como as pessoas vão me ver, da satisfação e do prazer e da apresentação desse mundo. Então não faça isso, que eu nunca faça isso, que você nunca faça isso, que a gente nunca troque o que de fato tem valor pelo que não vale nada. Amém? Aí, irmão, o que acontece aqui? A gente caminha um pouquinho, né? No capítulo 6, ele faz o martelo flutuar, né? O machado, quer dizer. E aí depois, a partir do 8, tem um texto muito interessante que fala de que quando os sírios tinham uma estratégia militar, Eliseu era informado por Deus e avisava para o exército de Israel toda a trama do inimigo, e Israel estava sempre um passo à frente da Síria, né? Sempre um passo à frente da Síria. E aí o que acontece? Alguém fala assim, o rei da Síria fala assim, olha, tem um espião aqui. Tem alguém aqui que fala para o rei de Israel todas as minhas estratégias. Aí um servo dele fala assim, olha, não é nós, não somos nós. Tem um profeta em Israel, o nome dele é Eliseu. Esse cara tem tanta intimidade com Deus, que tudo que você fala lá no seu quarto, Deus fala para ele. Aí o rei falou assim, vamos ver se ele é bom mesmo. Pegou todo o exército, descobriu onde é que eles estavam. Eliseu, seu assistente. Foram, cercaram Eliseu e o assistente. Aí, no 2 Reis 6,15, no dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Olha que legal isso aqui, irmão. Você tem noção disso na sua vida? Que a realidade que você vê não é toda a realidade, que você pode estar vendo uma circunstância de cerco na sua vida, de falta de saída, mas o que está além, o que está no mundo espiritual é um cenário muito mais favorável para você. Às vezes você vê o inimigo te cercando, mas você não percebe que, na verdade, Deus já cercou o seu inimigo. Amém? E aí eu coloquei aí, né? Próximo código de honra, devemos andar por fé e não por vista. Básico na palavra de Deus.
Sabe o que você está vendo? Paulo fala, não confia no que você está vendo, confia no que Deus está dizendo para você. E o que Deus está dizendo para você? Que Ele é seu Deus, que Ele não falha, que Ele é sustento, provisão, que Ele é cura, que Ele cuida de você. Essa é a realidade na sua vida. E foi o que aconteceu aqui. E aí Eliseu falou assim, você não está vendo toda a realidade, deixa eu fazer uma oração para você. Ô Deus, abre os olhos do meu servo. Quando o servo olhou, viu essa imagem aí. Ó. E aí ele falou, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nem precisa você ver, irmão, só lembra que o compromisso de Deus com você é muito grande. Por mais que sejamos, a gente tenta ser pais cuidadosos, responsáveis, mas a gente não dá conta porque a gente é limitado. Mas Deus não é limitado, Deus não é um pai relapso, Deus é um pai cuidadoso, Ele cuida de nós. Amém? Aí o que acontece? Eliseu ora, os sírios ficam cegados, ele leva todo o exército da Síria para Samaria. Quando chega lá, o rei fala, agora, profeta, o que nós vamos fazer? Vamos matar todo mundo? Né? Aí ele falou assim, não, nós vamos liberar. E o pastor Fabiano falou na live de uma lei, né, pastor? Uma lei da guerra daquela época, de refém, que ele não podia ter matado. E o profeta não deixa ele matar. E aí ele alimenta as tropas sírias e libera as tropas sírias para voltar. Né? Depois, mais um tempo, o tal do Ben-Hadad cerca Samaria, né? A gente vai ver aqui, seguindo aqui o capítulo 6. Cerca Samaria e tem uma fome tremenda em Samaria, que eles começam a comer, vender cabeça de burro por uma fortuna, né? Cabeça de jegue aqui, ó. Tem até o preço da cabeça de jegue aqui. E cabo de cebola também, fica tudo valendo uma fortuna. A fome era tanta, né? Não tem crianças na sala, que as mães elas começam a combinar de matar um filho para comer hoje e amanhã matar o filho da outra, de tanta fome que era. O rei fica bravo, achando que era por causa de Eliseu, fala assim, olha, eu vou matar Eliseu, chama Eliseu. Eles vão trazendo Eliseu, ele vai encontrar com Eliseu, e 2 Reis 7:1, ele fala para Eliseu, Eliseu, isso é culpa sua, né? E 2 Reis 7:1, Eliseu fala assim, escute o que o Senhor diz, amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3,5 kg de trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. Isso aqui já tinha deflacionado, né? Já tinha diminuído o preço. Aqui está falando que vai ser muito barato. Hoje está caro porque ninguém tem, mas amanhã, a essa hora, nós vamos ter abundância de alimento. E aí o ajudante do rei, o ajudante pessoal do rei, disse a Eliseu, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu, com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Eu coloquei outro código aí para nós. Copiei, na verdade, Mateus 21:22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Irmão, Deus opera onde tem fé. Eu citei que os nazarenos não receberam os milagres porque Jesus quis fazer, mas não pôde por causa da falta de fé. Salvação é pela fé, a bênção é pela fé, a resposta é pela fé. Aquele que crê, vê a glória de Deus. Aquele que crê, ouve a Deus. Aquele que crê, participa da manifestação de Deus. Você precisa crer. Se a mulher do azeite não cresce, ela não teria juntado as vasilhas. Se a menina não cresce, ela não teria falado com Naamã. Se você não crê, você não recebe nada. Nem a salvação. Então, você tem que começar a pedir a Deus para te ajudar a crer. O pastor também orava assim, Deus me ajuda a crer. E tem um homem na Bíblia, né? Que ele fala, pai, eu não tenho fé, mas me ajuda a ter fé. E aí, de fato, esse homem não acredita. E ele não come. Por quê? Porque
como eu falei, né, tinha 4 leprosos fora da cidade, porque ninguém queria esses leprosos, nem dentro, nem fora. Eles estavam fora, ninguém queria eles, o exército inimigo. Eles falaram assim, olha, a gente entrar na cidade, nós vamos morrer de fome, porque lá não tem comida. Vamos nos render para os sírios, que pelo menos se eles quiserem matar a gente, eles matam, nós vamos morrer de fome de qualquer jeito. Se eles não quiserem matar a gente, eles vão nos aceitar como prisioneiro, pelo menos comida para nós eles vão dar. Vão lá, vão lá. Só que quando eles chegam no arraial dos sírios, Deus tinha feito um sinal, os sírios ouviram um som de guerra e fugiram. E quando eles chegam no arraial, eles veem muita comida, muitos despojos. E esses caras começam a comer. Eu acho que quando eles mataram a fome, um olhou para o outro e falou assim, aqui, nós estamos comendo aqui. Tá bom, né? Olha que delícia isso aqui. Olha esse lombo, que maravilha. Olha esse frango que eu comecei a comer esse, terminei a coxa na metade, agora eu passei aqui para esse pernil. Mas o pessoal lá de Samaria está morrendo de fome. O que nós estamos fazendo não está certo, não. Olha, ó, 2 Reis 7:9. Então disseram, nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Irmão, que tremendo esse texto. Você sabia que tem muita gente que vai morrer eternamente porque você resolveu ficar de boca fechada? Tem gente que vai para o inferno porque não teve um que comeu, ficou de barriga cheia e não falou assim, eu podia falar com esse cara. Que tem salvação. E eu já sei onde tem. Irmão, que tremendo esse texto. Eu coloquei o código de honra 15. Ó. Temos o dever de anunciar as boas novas. Temos o dever de anunciar que tem vida fora desse mundo. Temos o dever de anunciar que tem um Deus que cura, liberta, salva, santifica, transforma. Nós temos esse dever. Acho que se esse cara... Tinha 4, um tomou essa decisão. Acho que se ele não tivesse falado, eles tinham comido até passar mal. E aí... passava mal, Sara começava a comer de novo, até perder a comida. E o povo lá ia tudo morrer. É assim, irmão, que muita igreja, muito crente tem feito. Come até passar mal, enquanto está todo mundo lá fora morrendo de fome. A gente tem que ser igual esse leproso aí, irmão. A gente tem que começar a dar boa notícia. A gente tem que começar, porque senão temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Tem um que vai te salvar, mas vai pedir conta de tudo que você está fazendo. Já te salvou. Mas o fato da sua salvação não quer dizer que você não tem que prestar conta. Você precisa prestar conta de cada ato, cada atitude que a gente faz. Então, código de honra aí de homem. Nós temos o dever de anunciar. Aquela serva, ela anunciou. Aquela escrava de 2 Reis 5 de Naamã, ela não ficou calada. Ela falou assim, tem um Deus que pode fazer uma revolução na vida desse homem. Naamã fala, ou volta lá e fala, Eliseu, eu vou servir esse Deus até o último dia da minha vida. Eu vou adorar Ele. Eu vou levar a terra daqui, porque eu quero adorar o meu Deus santo na terra santa. Leva 2 mulas de terra. E fala assim, olha, você me perdoa, porque o meu rei é idólatra ainda. E eu vou ter que acompanhar ele quando ele for adorar, porque eu sou guarda dele. Me perdoa por causa disso, mas eu nunca mais vou sacrificar a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Porque uma serva resolveu abrir a boca. Então a gente precisa dar um jeito de abrir essa bocona nossa. Amém? Já caminhando para o finalzinho aí, ó, 2 Reis 8, de 1 a 15. Eliseu tinha falado para aquela mulher de Sunem, ele prevê uma seca de 7 anos, uma fome, né? Essa mulher, ela sai, vai morar na terra dos filisteus, depois ela retorna. Quando ela retorna, o rei está perguntando para
para o profeta, né, o que Elias tinha feito ainda, desculpa, está pedindo testemunho dos milagres. E aí o profeta fala assim, olha, o servo fala assim, olha, aqui é a mulher do milagre, ela pode te dar um testemunho. E aí ela vai e dá o testemunho para o rei, e o rei retribui, devolve as terras para ela, porque quando ela tinha ido para o estrangeiro, ela tinha perdido as terras dela, né? Depois Eliseu vai à Síria, lembra que Naamã era da Síria, então Eliseu chega na Síria, o rei da Síria envia presentes para Eliseu através desse cara Azael, pastor Fabiano falou dele hoje de manhã, e ele pede para consultar o profeta para saber se ele ia ficar bom. Então, o rei da Síria entende a unção do profeta de Israel e fala, cara, eu vou ficar bom. Quando Eliseu vê Azael, Eliseu começa a chorar, porque sabia que através de Azael Deus ia trazer juízo para Israel. E aí o profeta fala assim, olha, Azael, por que você está chorando? O profeta fala assim, eu estou chorando porque você vai fazer coisas terríveis com o povo de Israel, né? E aí Eliseu diz que ele ia ser rei da Síria. E aí Azael vai, mata Ben-Hadad com um cobertor molhado, sufoca o rei morre, né? Aí a gente passa aí, e aí Jeorão, rei de Judá, morre, né? Nessa mesma época. Acasias, o filho dele, reina, né? Aí Acasias começa a reinar em Judá, mas quem que era a mãe de Acasias? Atalia, filha de Acabe, e a família de Acabe aconselha Acasias, né? E aí ele vai e segue o exemplo de Acabe, da família de Acabe, peca com o Senhor, faz as coisas tudo errado, né? Depois Acasias de Judá se junta com Jorão de Israel, que era tio dele, né? Jorão, filho de Acabe, para guerrear contra esse cara Azael, rei da Síria, ok? Mas aí Jorão é ferido na batalha, volta para Jezreel, Acasias vai lá encontrar com ele, para visitar ele. Quando os dois estão lá, os dois vão se encontrar com o Jeú, né? Mas o que acontece antes desse encontro? Eliseu manda um profeta para Ramote de Gileade ungir Jeú. Aí eu só vou ler, pastor Fabiano pregou hoje, está na descrição do vídeo o link da pregação da manhã. O pastor Fabiano falou muito claro, né? Deus deu para ele uma unção, ficou fácil de entender, né? E aí o título da pregação, o Xande está olhando que eu falei que eu ia lembrar do título da pregação, né? A genealogia do Messias em risco. Eu ia lembrar, o pastor Fabiano falou, está lá, né? A genealogia do Messias em risco, né? E aí o que acontece? O pastor Fabiano já começa a falar de Jeú. Jeú é ungido, Jeú não é outra dinastia, Jeú não é da descendência de Acabe. Ele é levantado para justamente trazer juízo sobre a casa de Acabe, e aí ele traz um juízo sangrento. E a unção, o pastor Fabiano falou de manhã, nem sempre é relacionado com a santidade, mas para a capacitação para fazer uma obra. Foi assim com Jeú. E aí, pessoal, olha aqui, né? Aí ele diz, o profeta, o jovem, da parte de Deus, que ele deveria matar Jorão, que era o rei de Jeú, filho de Acabe, para castigar Jezabel por ela ter matado os profetas. Todos os descendentes de Acabe deveriam morrer. Além disso, Jezabel não seria sepultada, seria comido por cães, né? Já tinha dado esse juízo sobre ela. Então Jeú sai de Ramote de Gileade, vai para Jezreel para matar Jorão. O vigia da torre lá da cidade vê os homens chegando e fala assim, olha, tem um cara dirigindo ali igual um louco o carro, né? Velozes e furiosos. Está dirigindo igual o Jeú. Jeú era um cara, como o pastor Fabiano falou de manhã, a unção dele não dava para a santidade. Do jeito que ele dirigia aqui, ele com certeza teria o seu carro preso, multado, pé quente. Jorão e Acasias pegam também os seus carros de guerra e vão encontrar com Jeú. Eles encontram, né, justamente na vinha de Nabote, falamos semana passada. Jorão pergunta se Jeú vinha como amigo. Jeú fala assim, como é que eu posso ser seu amigo, cara? A feitiçaria que sua mãe fez, você continua fazendo no país, a idolatria mesmo, não dá para ser seu amigo,
Aí Jorão grita, traição, traição, vira o carro para fugir, Jeú dá uma flechada nas costas dele, mata. Jorão foge. Jorão morre, Acasias foge, né? Aí Jeú atira a flecha nas costas de Jorão, que morre, seu corpo é lançado no campo de Namote. Olha o juízo sobre Acabe. Só não aconteceu com Acabe porque deu aquela arrependidinha que nós falamos semana passada, né? E aí a profecia é cumprida. Acasias, que é o rei de Judá, foge, mas Jeú também mata. Aí Jeú vai para onde? Jezreel, encontrar com quem? Jezabel. Irmão, a mulher tinha acabado de perder o filho, vinha Jeú trazer o juízo. Sabe o que essa mulher fez? Maquiou, Pati. Passou batom, blush, arrumou o cabelo. Irmão, o espírito de sedução de Satanás. Por isso que eu queria falar, porque o homem, irmão, é burro para esse negócio. Mas Jeú estava ungido. Se você não tiver ungido, você cai na de Jezabel. Ela sabia, Fernando, o que ela ia fazer. Jeú vai me ver da janela. E ela era bonita. Batom, cabelinho escovado, maquiagem, rainha, desimpedida. Vou conversar com Jeú. Jeú vai ser o meu Acabe, vai ser a minha marionete. Vou usar a minha lábia, a minha sedução. Irmão, se Jeú... Eu não gosto de ficar especulando. Mas por que eu estou especulando? Porque eu estou vendo um tanto de homem cair na de Jezabel. Um tanto, Marcos. Morte. De trás daquele batom, Reni, tinha morte. De trás daquele blush, Robson, tinha um veneno mortal. Mortal. Que já tinha acabado com uma nação. Matado profetas. E o sangue dela, a maldade dela, o espírito dela vai até Apocalipse, trazendo ruína, tentando armar cilada, engano, porque esse espírito é de sedução, é de engano, é de morte. Mas ele não é feio. Não é feio. Ele é maquiado. É aquela isca perfeita. Você olha e fala, não tem anzol lá não. É só minhoca. Não tá com cara que tem anzol, é só a minhoca. Tá bonito demais esse negócio. Hã? Dá mais um. A Paty está me fazendo de meme, né? Não faça isso, Paty. Só que tem anzol de morte, está lá atrás, irmão. É morte pura. Só que Jeú estava ungido. E aí, quando ela chega, ela se maquia e vai para a janela para esperar ele, bonitona. Aí Jeú chega e fala assim, quem são os que estão comigo? 2 soldados dão um sinal para ele. Jeú fala assim, joga ela daí de cima. Irmão, o pecado na sua vida tem que ser jogado, tem que ser empurrado, precipício abaixo. E aí quando ela caiu no chão, sabe o que Jeú fez? Pegou o cavalo, passou em cima dela. Pegou o carro, passou em cima dela. Irmão, tem coisa na sua vida que você tem que extirpar, porque senão esse negócio vai te detonar. Sabe qual que era a grande ruína dos reis de Israel? Porque eles nunca faziam a reforma completa. Sempre deixava lá um postezinho ido da deusa Azerá. Sempre deixava lá, sempre. E aí o povo voltava a adorar e o pecado. Então quando Deus te falar, olha, resolve essa área da sua vida, risca tudo, deleta grupo de WhatsApp, acaba com internet, acaba, cara, porque senão vai voltar o negócio. E aí Jeú faz um negócio bem feito. E aí ele entra no palácio para comer, bebe, aí ele lembra, óbvio, vão sepultar ela porque ela era a rainha de Israel. Ela é a rainha. E aí quando eles vão lá, o juízo já tinha sido feito. Os cachorros já tinham comido, só tinha as palminhas das mãos, palminhas dos pés. O cachorro já tinha comido ela todinha. Para vocês terem noção do que representava essa mulher no mundo espiritual. E ela ainda, lá em Apocalipse, Deus vai falar para Tiatira, pastor Fabiano. Olha, eu tenho contra vocês que vocês toleram Jezabel no meio de vocês. Tem igreja que tem essa mulher ainda. E eu estou dando tempo para ela arrepender. Mas eu sou longânimo, mas eu vou punir. Se não houver arrependimento.
vai ter essa fotozinha aí, ó. Então, que tenha arrependimento no meu coração, no seu, e que a gente seja ungido para entender todo o laço que é para destruir família, que é para destruir ministério, que é para destruir vida. Amém? Então, pessoal, a gente segue aí. A gente segue aí para o dia 22, segunda Reis, a gente começa segunda Reis 10, né? E aí, por ordem de Jeú, as autoridades de Samaria vão matar. Ele faz a limpa. Estou terminando. Pega os 70 filhos de Acabe, que viviam lá em Samaria. Ele fala assim, olha, prepara para lutar, põe um dos filhos de Acabe aí, prepara para lutar, porque eu estou indo para lutar. E os autoridades dizem, não, nós queremos lutar com você não, nós vamos matar os meninos tudo aqui. Eles matam os 70, manda as cabeças para Jeú. Faz 2 montão na porta da cidade. Aí Jeú afirma que o que aconteceu com a família de Acabe foi juízo de Deus, que havia sido profetizado por Elias. Elias já tinha visto isso aqui tudo. Jeú manda matar todos os outros parentes de Acabe, faz a limpa completa, todas as autoridades do seu governo, amigos e sacerdotes, tudo, toda a influência. No caminho entre Jezreel e Samaria, Jeú encontra alguns parentes de Acasias e também mata. Jeú encontra Jonadab, né, filho de Recabe. Os dois chegam em Samaria e Jeú mata todos os parentes de Acabe. Depois, lá em 2 Reis 10, a partir do 18, Jeú prepara uma cilada. O pastor Fabiano falou hoje de manhã para os sacerdotes de Baal. Jeú fala assim, vamos adorar Baal, todo mundo, tá bom? Vamos adorar Baal, agora você é adorador de Baal. Põe todo mundo que adora Baal dentro do templo, tira todo mundo que adora o Senhor. E aí isso é feito, todos os profetas de Baal vêm e ele faz a limpa. 2 Reis 10, 30, o Senhor disse a Jeú, você fez com que os descendentes de Acabe, você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a 4ª geração os seus descendentes serão reis de Israel. Irmão, talvez se Jeú tivesse continuado fiel, né? Se ele tivesse colocado o coração no Senhor, se fosse mais de 4 gerações. Mas o 31 fala assim, mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados de Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. Então Deus cumpre a palavra dele e depois levanta outra dinastia. Pastor Fabiano falou, só vou ler rapidinho, tá? Então lembra que o pastor Fabiano falou de manhã. Assim que Atalia, mãe de Acasias, fica sabendo da morte do seu filho, manda matar todas as famílias, todas as pessoas da família real, né? Então a filhinha de Jezabel manda matar os próprios netos. Olha como é que essa pessoa né? Como a Gabi falou, não é de confiança não. Joás, filho de Acasias, é escondido por sua tia Jeozeba. Durante 6 anos ela cuida do menino no templo, né? Pastor Fabiano falou bem de manhã, ela nunca ia no templo, a Atalia, porque ela não via esse menino lá. No 7º ano, o sacerdote Joiada coloca a guarda real para proteger Joás. O coroa no templo e dá uma cópia da lei. Joás é ungido e apresentado como rei. Atalia ouve o barulho da consagração, da apresentação, vai até o templo e vê toda a cerimônia. Desesperada, ela grita, traição! Joiada não permite que ela seja morta no templo. Ela é morta, mas não é no templo. Pastor Fabiano falou bem de manhã, Atalia, o rei do Egito, Herodes, queriam destruir os propósitos de Deus, matar a semente, mas sempre existem e vão existir pessoas dispostas a arriscar as suas vidas para manterem viva a semente. Assim foi Joiada. Amém? Depois o sacerdote Joiada faz aliança entre Deus, o rei e o povo, destrói o templo de Baal, restabelece o sistema de sacrifício e adoração com música, né? Então, mais uma vez, tem essa questão da música, ele põe cantores lá. A importância é muito, muito grande, a questão do ministério com música. Joás tinha 7 anos quando se tornou rei. Joás governa 40 anos, tudo junto com o sacerdote Joiada, arrecada dinheiro, reforma do templo, porém, Joiada morre. Depois que Joiada morre, Joás começa a fazer tudo errado, inclusive mata Zacarias, que era filho de Joiada, né? O povo volta a cair em idolatria. Deus levanta profetas para chamar o povo de volta para ele. Um dos profetas era Zacarias, filho de Joiada, que profetiza, mas é morto pelo povo a mando de Joás. Então, aquele rei que foi protegido por
Joiada manda matar o filho do sacerdote Joiada, né? Deus começa a diminuir o território de Israel. Aquele cara lá, Azael, que tinha matado o rei da Síria, vai conquistando as terras de Israel. Jeú morre depois de reinar 28 anos. Após sua morte, o filho Jeoacás reina no lugar dele. A última página. Jeoacás faz coisas erradas, né, que não agrada a Deus. Por isso Deus deixa que Azael, seu filho Ben-Hadad, vencesse os israelitas. Jeoacás morre, seu filho Jeoás reina no lugar dele e governa 16 anos. Jeoás também faz coisas erradas que desagradam o Senhor. Então toda a descendência de Jeú vai fazer coisa errada. Azael conquista Gate e resolve atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá entrega a Azael todas as riquezas e Azael desiste de atacar Jerusalém. Aí lá no livro de Crônica fala que Joás fica ferido, né, nesse ataque. Tem a negociação, mas tem um ataque. Crônicas vai falar. E é o castigo por ter matado Zacarias, filho de Joiada. Os oficiais do rei Joás se revoltam contra ele e o matam. Seu filho Amazias reina em seu lugar. Então, Joás também é morto numa insurreição. Amém? Então, nós paramos aí. Nesse dia aqui, 25, que começa com 2 Crônicas 24, do 17 a 22. Amém? Então, vamos orar? Muitas informações, muitas coisas importantes. Então, é interessante você que está fazendo o curso pegar também as palavras, as ministrações, porque vai acrescentando para nós aqui. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por toda essa palavra, por toda essa verdade, por todos esses princípios. Que a gente aprenda mesmo, ó Deus, da riqueza que o Senhor tem colocado dentro de vasos de barro. Que a gente aprenda, Deus, a crer, não limitar o poder do Senhor. Que nós sejamos ungidos contra toda sedução, contra toda armadilha de Satanás. E hoje, Deus, especialmente, eu queria que o Senhor nos dê ousadia para falar, como aquela menina, aquela criança, como aquele leproso. Porque vidas, Deus, estão dependendo de uma palavra, de uma esperança, de uma direção, de uma verdade. E nós temos essa verdade. Nos ajuda, Deus, nos dá sabedoria, nos dá a melhor hora, nos dá a unção necessária, nos dá a intrepidez necessária para que o Senhor nos use, da nossa boca saia a palavra do Senhor, saia a direção do Senhor, saia a salvação, a cura, a libertação que o Senhor tem para esse mundo. Não nos deixa, Pai, não deixa que a gente seja omisso. Não deixa, Deus, que a gente seja covarde. Mas nos usa, Pai. Nos ajuda, nos dá santidade. Nos ajuda, Pai, a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos faz pecar. Nos dá vigilância, nos dá unção, meu Pai. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês agora e para sempre. Não vá embora sem antes pegar a sua canjica e dar um abraço de longe no Chu, porque ele fez com muita alegria, com muito carinho para nós. Amém? Deus te abençoe.